trago para a nossa conversa essa questão envolvendo o X e as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Desde a semana passada ao desenrolar, esse último episódio agora é da Starlink voltando atrás e dizendo que vai bloquear sim o X aqui no Brasil. Qual que é a sua avaliação, Naue, com relação a todo esse processo que vem ocorrendo com relação à plataforma e o Poder Judiciário brasileiro? Olha, esse processo é um processo bastante exótico. Bastante não, é o processo mais exótico que eu já tive conhecimento na esfera civil. Porque, primeiro, você tem uma pessoa que se recusa a cumprir leis aqui no Brasil, que demonstra realmente que não tem nenhuma intenção de cumprir com a nossa legislação, que vai para o embate público com o ministro da Suprema Corte dentro da própria rede social, mas, por outro lado, uma pessoa que não é CEO dessa rede social, apesar de dona da rede social, não tem nenhum poder diretivo em tese naquele local, uma rede social que tem um CEO, que tem um conselho, enfim. Então você tem essa situação extremamente exógena e começa uma sequência de descumprimento de decisões judiciais e a saída de um representante legal da rede. Então, nisso, você vai para o outro lado, que é uma reação do ministro da Suprema Corte, que é fechar simplesmente as atividades da empresa por tempo indeterminado, enquanto a empresa não conseguir efetivamente cumprir essas ordens que são dadas. Então, assim, vem aí depois intimação pela rede social, que é uma coisa completamente fora de série. Vem um bloqueio de uma empresa que, em tese, não tem absolutamente nada a ver com a rede social bloqueada. E aí a coisa vira uma loucura absoluta. Então, assim, a gente está diante de uma situação tão exógena, mas tão exógena, que é importante a gente parar e pensar o que é que está acontecendo. Até o usuário que vem a usar a VPN para acessar a rede social está correndo o risco de uma multa, né? Então, assim, a gente precisa realmente parar e pensar o que está acontecendo, porque, a meu sentir, a gente está tendo uma escalada de excessos que não é positiva, nem para a nossa democracia, nem para nada que se diga respeito ao cumprimento da lei. Mas eu digo sempre expressamente, Elon Musk está errado, né? Ele não pode chegar aqui e dizer qual lei ele vai cumprir, porque na Índia ele está cumprindo certinho, na Turquia ele está cumprindo certinho. Naue, você falou dessa questão envolvendo os usuários, até a própria Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Supremo questionar esse ponto, né? Porque se o usuário usar a VPN, que é aquela forma ali meio que segura, meio de conseguir acessar um portal bloqueado, bem de forma ali muito simples, tentando ser simplista, dizer o que é VPN, esse usuário poderia ser multado. E aí um dos argumentos apresentados pela OAB é que não teria o contraditório e a ampla defesa dado a esses usuários. É uma prerrogativa constitucional, faz parte da legislação brasileira. Esse ponto, de repente, pode ser um dos argumentos usados, porque agora a gente sabe que o assunto pode ser levado ao plenário da corte, né? Já que o ministro Nunes Marques vai ser o relator, já foi escolhido para ser o relator de uma ação do Partido Novo, que questiona essa decisão também de multar o usuário e a decisão como um todo do ministro Alexandre de Moraes. Qual a minha pergunta? Na sua avaliação, você acha que pode haver uma mudança significativa se o plenário atuar nesse assunto ali dentro do Supremo? Olha, depende do grau de convencimento do ministro Alexandre de Moraes em relação a esses argumentos, porque o que nós temos visto ultimamente é uma corte muito fechada com todas essas atividades, né? Isso é inclusive um ponto de crítica que eu tenho, essa coisa da personalização. Então, o ministro primeiro toma a decisão e depois ele manda para a rede decisão em autos que correm em sigilo, a gente não consegue fazer nenhum tipo de acompanhamento ou mesmo controle social dentro do que cabe, porque o judiciário não é um órgão que precisa, não é um poder que tem que ficar sendo controlado, isso né? A gente não pode pensar isso jamais, que estamos em uma democracia, mas é importante que a gente tenha qualquer tipo de accountability em relação a qualquer dos poderes. Então fica uma coisa muito personalizada. Fica uma coisa muito, entre aspas, Xandão versus X. E não é isso. Então,
é importante que os colegas participassem dessa decisão, porque você ia mudar o panorama, você ia de Xandão versus X para STF determina o bloqueio da rede até que se cumpra a ordem judicial. Então você muda realmente até o discurso, porque é a Suprema Corte dizendo, olha, tem alguma coisa errada. Então, num primeiro momento, vejo a corte muito fechada com o ministro Alexandre de Moraes, mas é claro, a gente vai ter ruídos. Nós teremos ruídos porque o ministro Fux, inclusive, na turma, quando foram confirmar a decisão do ministro Alexandre, levantou essa ressalva em relação aos usuários. Então, neste ponto, nós vamos ter ruídos e a gente precisa entender até que ponto esses ruídos vão acabar por provocar um abalo nessa decisão do ministro, o que também seria algo muito tenso do ponto de vista institucional. Então, eu estou aguardando com muita expectativa esse julgamento, estou aguardando o posicionamento do ministro Nunes Marques, porque o argumento é de que se você não breca o usuário, você não tem um cumprimento efetivo da decisão judicial. Agora, existem pessoas que usam a rede social para trabalhar. A gente não pode esquecer disso. A imprensa, por exemplo, usa com muita intensidade a rede social para difundir informações. Então, a gente está diante de um debate extremamente complexo e creio que neste ponto nós poderemos ter algum ruído importante. Naue, você falou dessa coisa da imprensa real, porque, por exemplo, eu não tenho o hábito de fazer publicações no X, mas eu tenho o hábito de procurar informações no X, porque principalmente ali os parlamentares, eles usam a plataforma para se comunicar, para dizer o que realmente estão pensando. Os presidentes da Câmara, do Senado, o próprio presidente Lula tem uma conta ali oficial e colocam ali seus posicionamentos e posicionamentos até de uma maioria ali dentro no caso do Congresso, dentro do Congresso. Então, realmente é um instrumento de trabalho para a gente e eu também, como você, tô aguardando. E aí, antes de mudar de assunto, porque ontem eu assisti uma entrevista do ex-ministro do STF, Marco Aurélio, e ele falou exatamente esse ponto. Ele concedeu uma entrevista, eu estava assistindo, e ele falou que não dá para personalizar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no mesmo jeito que você está falando. E aí, conversando ali nos bastidores do Congresso Nacional, tinha parlamentar tentando, apostando na possibilidade de um ministro que não fosse esses ministros da primeira turma, que pegasse esse caso do Partido Novo que quer reverter essa decisão do X. Acabou que caiu nas mãos de Nunes Marques, que é da segunda turma. Isso já mostra que há uma diferença no posicionamento e que fica evidente para o lado de fora do Supremo Tribunal Federal, para quem está vendo de fora, né, Naue? Exatamente. Num contexto normal, num contexto de normalidade democrática, é natural e bom que nós tenhamos posições e correntes divergentes na Suprema Corte. É maravilhoso, porque é isso que vai formar um entendimento que possa se consolidar e que possa aderir à realidade. Agora, neste tipo de contexto que nós vivemos hoje, você apostar nessa dissidência porque fulano veio indicado por Beltrano e fulano tem um posicionamento que reflete o posicionamento de Beltrano, isso é péssimo. Isso é realmente muito ruim. E a gente vai ter aqui a gente está dialogando com uma possibilidade de você ter duas liminares vigorando. Uma liminar que bloqueia a rede, que aplica multa, etc., que foi confirmada por uma parte, né, um órgão fracionário do Supremo, que é a segunda turma, e, por outro lado, pode ser que o ministro Nunes Marques dê uma liminar e inclusive, demore um tempo a levar para que o plenário a confirme, e uma liminar, às vezes, num sentido oposto. Isso seria um recado horroroso, horroroso, seria um contexto muito ruim. Então, é importante que a Suprema Corte unifique o seu entendimento e eu espero muita maturidade dos ministros para enfrentarem esse debate, para enfrentarem essa situação com a seriedade e a tranquilidade que ela merece. Porque se a gente começar a ver mais um sinal de curto-circuito na Suprema Corte, a coisa vai só degringolar mais ainda.
E se o ministro Nunes Marques ele der uma liminar no sentido contrário, como é que fica? A decisão da primeira turma cai e o ex volta a valer aqui no Brasil? Como é que fica? Essa é a velha situação. Eu não faço a menor ideia. É claro. Não é quando é que acaba as 24 horas do prazo do Twitter. Eu falei, eu não sei, porque a lei não prevê hipótese de intimação via Twitter. Nunca vi isso acontecer. Então eu sei lá quando acaba esse prazo. Não tem como a gente frisar aqui e fixar o prazo acaba aqui, você começa a contar aqui. Então, se você tiver duas liminares em sentido contrário vigorando, eu realmente não sei qual que vai prevalecer. Uma foi confirmada por um colegiado, a outra precisa ser confirmada pelo colegiado pleno. Então, é uma daquelas situações que você fica, ué. A gente teve algo parecido 5 anos atrás, em 2019, na questão do juiz de garantias, em que, por um momento, nós tivemos duas liminares vigorando, mas elas não vinham em sentido contrário. Uma foi só mais abrangente que a outra, mas foi, salvo engano, o ministro Toffoli e o ministro Fux que deram liminares em momentos diferentes. Mas, neste caso em específico, eu realmente entro na zona do não faço a menor ideia, porque né, eu dou aula de processo civil e toda vez que os estudantes me perguntam, desde 2019, sobre essas coisas, eu falo, olha gente, eu vou ensinar aqui a teoria para vocês, porque a prática eu realmente já me perdi há algum tempo. Terrível. Realmente, é isso que algumas pessoas falam aqui no chat, que não conseguem entender porque a lei fala uma coisa, mas acaba que na prática outra coisa está acontecendo. A gente vê algumas situações como essa. Naue, mudando um pouquinho de assunto antes da gente finalizar aqui o nosso quadro Visão hoje, especial Visão. Naue, outro imbróglio ali que não tem solução, pelo menos a princípio visto, é o caso da Venezuela. A gente tratou há pouco aqui. E agora temos mais essa questão envolvendo a possibilidade de prisão que foi decretada contra ali Edmundo Gonzalez. O assessor para assuntos internacionais aqui do Brasil, Celso Amorim, disse que essa seria uma prisão política se realmente acontecer. Qual que é a sua avaliação? É realmente uma prisão política? A minha avaliação é que é uma ditadura com cheiro de ditadura, com um focinho de ditadura, nariz de ditadura, que agora começa a agir como uma ditadura. Olha que interessante. É muito preocupante e é também, além dessa cortina de fumaça, que até foi dito por você mais cedo, isso é um sinal, é um movimento que mostra que o Maduro não tem medo de apostar absolutamente nada. Ele realmente vai rompendo as barreiras e já faz isso há algum tempo e continua, porque entende que não há como pará-lo. Então, essa prisão do líder da oposição, o que mais me assusta é que isso não é uma novidade, não é uma prática nova, não é algo assim realmente interessante do ponto de vista de, nossa, é inédito. Não, porque isso já vem acontecendo há anos. A forma como o aparato estatal foi aparelhado e a forma como esse aparelhamento é utilizado contra opositores é notável na Venezuela. Então é mais um fato político que desafia a ordem democrática internacional, porque ele cada vez vai mais longe, ele cada vez cruza uma linha. E o Rubicão já ficou para trás há muito tempo, talvez ele já esteja chegando no oceano, de tantas linhas que ele veio cruzando.